Capítulo 8, parte 3. Segundo pilar, o método de produtividade inteligente. Prioridades diárias e a folha de produtividade nível A. Estamos caminhando do macro para o micro, da fotografia do quebra-cabeça para o ciclo semanal e agora vamos para o dia a dia. Aqui tem uma notícia incrível para você. Fui desenvolvendo uma ferramenta ao longo de todo o meu estudo para produzir um nível A de produtividade, até que cheguei à folha diária. Fui adaptando essa folha diante das necessidades dos milhares de alunos que já passaram pela Academia de Produtividade, até que cheguei a este modelo final que facilita, organiza e direciona de forma definitiva o dia a dia de quem utiliza. Ousaria dizer que ela por si já aumenta substancialmente o nível de produtividade de quem a usa, mas, se utilizada em conjunto com a fotografia do quebra-cabeça e com o ciclo semanal e o DRD, que ainda vou te ensinar, calma, uau! O resultado será imensurável, tanto em relação à produtividade quanto à cura da procrastinação e o estabelecimento do equilíbrio. A folha de produtividade nível A tem o seguinte formato. Pense na folha deitada em modelo paisagem. Na parte de cima tem o título Produtividade nível A, no canto direito a data e o dia da semana que é. Divida essa folha ao meio. No lado esquerdo vai ter foco do dia e uma linha, prioridades, algumas linhas com caixinhas para marcar o check, e embaixo, para evitar no dia, 3 linhas. Ao lado direito vai ter como foi meu dia de 0 a 10 e uma caixinha, o que eu aprendi hoje, muitas linhas, e na parte de baixo, hoje eu sou grato por, 3 linhas. Como preenchê-la? Vou listar a seguir quais são os campos existentes na folha. Foco do dia. Aqui é só uma referência genérica sobre qual será o seu maior foco no dia seguinte. Pode ser a tarefa mais relevante ou algo mais genérico, como uma função de um dos papéis que você selecionou quando preencheu o ciclo semanal. No meu caso, como professor e treinador, acabo desenvolvendo muito conteúdo e muitas vezes subdivido os vídeos que preciso gravar em meio às tarefas do dia. Tenho muitas folhas de produtividade em que as 5 tarefas do dia são vídeos que preciso gravar. Então, no foco do dia, eu registro gravação de vídeos. Durante o período em que escrevi esse livro, várias vezes o item escrever meu livro apareceu na minha folha de produtividade como foco do dia. As 5 prioridades. Aqui serão registradas 5 prioridades do dia. Elas devem ser retiradas do seu ciclo semanal, daqueles itens que você registrou nos quadrantes referentes aos papéis e no quadrante de diversos. Pegue seu ciclo semanal, que foi feito no domingo, e escolha 5 tarefas que entrarão para a sua folha de produtividade nível A do dia seguinte. Este número precisa ser respeitado e há uma razão para isso. No século passado, um rapaz abordou Charles Schwab, um empresário milionário, dizendo que tinha uma dica de produtividade a qual ele deveria usar por um mês. Só depois desse mês ele deveria pagar por ela quanto considerasse que a dica valia. Um mês depois, o milionário enviou um cheque de $100.000 para o rapaz, que, se atualizados, valeriam milhares de dólares hoje. A dica era extremamente simples. Ao final de cada dia, Schwab tinha de escrever num papel quais seriam as 5 tarefas mais importantes que executaria no dia seguinte. Só isso, mais nada. Meus estudos para encontrar o número ideal chegaram às 5 tarefas por esse motivo. Testei folhas com mais ou menos tarefas, eu mesma as preenchi e, empiricamente, o número de 5 tarefas foi o que me trouxe melhores resultados. Todos os dias temos uma enxurrada de distrações que roubam nossa valiosa produtividade. Uma das formas mais simples e eficazes para evitá-las é o poder da clareza. O simples fato de saber quais são as nossas distrações nos permite estar conscientes do efeito danoso que elas têm. Aqui é comum que sejam registradas as tarefas de ocupação dispensáveis que mais roubam nosso tempo. Na minha folha de produtividade nível A, costumo incluir sites de notícias esportivas que, se me distraio, acabam com a minha produtividade.
No meu caso, também entram nesse tópico pesquisas por novos softwares, ferramentas e por aí vai. No entanto, nem sempre vão entrar aqui atividades de ocupação dispensáveis. Para ter uma ideia, quando preciso me concentrar para escrever artigos técnicos, ou mesmo quando escrevo um livro, mais de uma vez registrei que deveria evitar minha equipe na empresa, pois era comum que eles viessem tirar dúvidas ou falar sobre algum outro assunto importante quando me viam, e isso tirava totalmente o meu foco. Resumindo, seja o que for que você tiver definido como foco do dia ou prioridades do dia, você precisa lançar nesse campo 3 atividades que deverá evitar no dia seguinte para que não tenha produtividade prejudicada. Como foi o meu dia? Basta atribuir uma nota entre 0 e 10 em relação ao rendimento que você teve naquele dia. Relaxe, não há critério objetivo. O mais importante aqui é deflagrar em você um processo de análise e autocrítica sobre como foi o seu dia. O que aprendi hoje? Nesse campo, você deverá registrar o seu aprendizado do dia. De modo geral, se você se atribuiu uma nota alta, provavelmente lançará aqui alguma coisa, ação, atitude que funcionou e auxiliou na obtenção daquele resultado. Se a sua nota tiver sido ruim, é provável que o seu aprendizado esteja relacionado a algo que precisa ser melhorado. Como as folhas de produtividade nível A devem ser guardadas, posso garantir que depois de algum tempo, quando você voltar a elas para rever seus aprendizados, vai se deparar com informações valiosas. Uma das coisas mais valiosas que escrevi até hoje foi que não adianta programar mais do que 5 tarefas para o dia seguinte, porque isso só gera ansiedade e frustração. Lembro-me de ter lido esse aprendizado umas 2 semanas depois de tê-lo escrito e confesso que nem lembrava mais dele, mas foi uma resposta dada por mim mesma aos meus experimentos sobre inserir um número maior de tarefas na folha. Hoje sou grato por. Para terminar o seu dia, você deve lançar na folha 3 acontecimentos pelos quais é grato. Não precisam necessariamente ser grandes conquistas, aliás, quem aprende a ser grato pelas coisas simples da vida acaba tendo um nível mais elevado de resiliência e automaticamente de felicidade. Por fim, existem regras para o preenchimento da folha de produtividade A que precisam necessariamente ser respeitadas. Regra número 1, ela só pode ser preenchida como última tarefa do dia profissional ou à noite, em casa. Regra número 2, jamais deve ser preenchida no começo do dia seguinte. Regra número 3. A quantidade de 5 tarefas precisa ser respeitada, portanto, não registre nem menos nem mais. Se, porém, tiver de infringir essa regra, coloque menos de 5 tarefas, mas jamais ultrapasse esse número. Regra número 4. As 3 gratidões do dia também precisam ser respeitadas. Se não tiver algo grandioso por ser grato, agradeça pelas coisas simples da sua vida. Acredite, existe uma inteligência enorme por trás de cada regra e cada detalhe dessa folha, nada nela é aleatório. Para terminar, a folha de produtividade é dividida em 2 partes: lado esquerdo, que são os 3 primeiros campos e tem como propósito preparar o dia seguinte, e lado direito, que busca fazer uma avaliação do dia que se encerrou. Na vida real, seria mais ou menos assim. Imagine que são 8 horas da noite e você está em casa preenchendo a folha de produtividade. O primeiro passo é avaliar o dia de hoje, usando a folha que foi planejada ontem. Pense assim: primeiro você avalia o dia de hoje preenchendo o lado esquerdo, na folha que você planejou ontem, preenchendo o lado direito. Depois de concluir a avaliação, pegue uma nova folha de produtividade nível A em branco e planeje o dia seguinte. No final do dia seguinte, é só seguir a mesma ordem. DRD, uma evolução da agenda. A última peça para completar o método de produtividade inteligente é aprender a compactar a agenda de ocupação para abrir espaço para a agenda de produção. Em outras palavras, é aprender a realizar as tarefas de ocupação obrigatórias de forma mais otimizada para abrir espaços na sua semana, inserindo novas atividades de produção que o levarão a montar a fotografia da sua cabeça. DRD é um acrônimo de descarregar, reunir e distribuir. Descarregar é o ato de colocar no papel absolutamente todas as tarefas que fazem parte da sua rotina, sejam elas de ocupação, obrigatórias e dispensáveis ou de produção, com margem ou sem margem. Absolutamente tudo que você tiver por fazer na semana,
referente a todos os papéis que você exerce precisa estar nesse passo. Tarefas como fazer compras no supermercado, ir à academia, ir até a igreja, reuniões com o time, responder e-mails, mensagens de WhatsApp, obrigações do trabalho, levar ou buscar filhos na escola, etc. Reunir é pegar todas as tarefas descarregadas no momento anterior e agrupá-las por blocos de similaridade. Por exemplo, em vez de passar o dia respondendo e-mails, mensagens de WhatsApp, de Skype, redes sociais e outros meios de comunicação, reuni tudo isso no que chamei de bloco de respostas. Como sou coach e faço atendimentos individuais, antigamente eu distribuía os atendimentos ao longo da semana, o que me obrigava a interromper o que quer que estivesse fazendo para preparar a sessão, organizar o ambiente e estudar o caso em que eu estava prestes a atender. Agora, com o DRD, reuni todos os atendimentos num único turno da semana. Como empresário, regularmente estou fazendo reuniões externas com parceiros de negócios, pessoas que me apresentam novas oportunidades ou comparecendo a reuniões de acompanhamento de projetos que já estão em andamento. No meu caso, separei um dia inteiro para reuniões externas. No momento em que estou escrevendo este livro, separei as quartas-feiras para isso. Na prática, quando alguém me pede uma reunião, digo que tenho livre algum horário na próxima quarta. Outra coisa que agrupei foram as minhas gravações. Em geral, todos os dias eu gravava algum vídeo para o meu canal no YouTube ou alguma aula para os meus novos alunos. Todos os dias precisava acender as luzes, preparar a câmera, organizar o estúdio e uma série de outras pequenas tarefas para conseguir gravar. Depois que implementei o DRD, defini o dia da gravação e, ao invés de fazer várias pequenas gravações ao longo da semana, paro por um momento inteiro e gravo todo o conteúdo de uma só vez. É interessante que, em termos de dedicação semanal, invisto menos tempo total e produzo substancialmente mais vídeos. Esses são só alguns exemplos que talvez não tenham nenhuma relação com a sua realidade e rotina, mas o importante é você entender que existem duas formas de reunir as atividades. Uma delas é agrupar atividades similares entre si, como é o caso do bloco de respostas. Outra é separar todas aquelas tarefas que eram pulverizadas ao longo da semana e reuni-las no mesmo turno ou no mesmo dia. Quando você deixa de pular de uma atividade para outra, ganha em foco, pois realiza diversas atividades do mesmo tipo em sequência e ao mesmo tempo, deixando de desperdiçar tempo entre a mudança de uma atividade para outra. Distribuir é pegar todos os blocos de atividades que você reuniu no passo anterior e dividi-los pelos turnos da semana. Quando meus alunos da Academia da Produtividade e clientes de coaching individual fazem o seu DRD pela primeira vez, é muito comum que surja o sentimento de: nossa, olhando assim parece que tenho poucas coisas para fazer, nem acredito. A sensação é de que cabe, de que com a organização sobra até tempo. Atenção, muito importante. Lembre-se de que o nível de detalhamento do seu DRD estará diretamente ligado ao seu perfil. Algumas pessoas gostam de ter o controle total de seus próximos passos e isso faz com que se sintam confiantes. Outras se sentem como robôs quando têm um esquema a ser seguido durante a semana. Então, você pode criar o seu DRD com base no seu perfil. Seja extremamente detalhista na criação do DRD ou apenas se preocupe em reunir atividades para serem executadas em bloco. Em qualquer um dos cenários, sua produtividade aumentará substancialmente e sua agenda de ocupação abrirá espaço para a de produção. Seguindo adiante, para distribuir as tarefas na semana, você precisa decidir se fará um DRD de 5, levando em consideração apenas os dias úteis, ou um DRD de 6, incluindo um dia no final de semana, ou até mesmo um DRD de 7. Quem opta por esse último prefere planejar todos os dias da sua semana. O DRD pode ainda ser para 1, 2 ou 3 turnos, manhã, tarde e noite. Quem, por exemplo, escolher planejar 6 dias na semana, de segunda a sábado, durante os turnos da manhã e da tarde, deixando livre as noites e o domingo, terá um DRD de 6 por 2. A escolha por ter um DRD de 5, 6 ou 7 dias, com 1, 2 ou 3 turnos, dependerá das características de cada pessoa. Pessoas com muitas tarefas, que têm grandes planos e querem concretizar a fotografia do seu quebra-cabeça mais rápido, costumam planejar
os 3 turnos do dia e muitas vezes distribuem tarefas pelos 6 dias da semana, criando assim um DRD de 6x3. Quando ainda era advogado da União, ao mesmo tempo coach com agenda lotada, e ainda assim fazia curso de empreendedorismo digital, eu precisava de um DRD de 7x3, porque eu tinha que utilizar todos os dias de forma programada para que tudo funcionasse como eu gostaria. Atualmente, como já pedi exoneração do meu cargo público há um tempo e a empresa está crescendo de forma organizada, consigo ter um DRD praticamente de 5x2, com algumas exceções em que tenho de trabalhar à noite. Outro aspecto que pesa na hora de decidir usar um DRD mais enxuto ou um que ocupe todos os dias da semana está relacionado ao perfil de cada pessoa. Alguns são mais analíticos, gostam da organização, enquanto outros são menos analíticos e preferem ter menos controle para não se sentirem robotizados e engessados. A princípio, sugiro que você inicie distribuindo suas tarefas num DRD de 5x3 e apenas se as atividades não couberem nele, amplie para um DRD de 6 ou 7. Agora você já está pronto para decidir qual modelo do seu DRD, para descarregar todas as suas tarefas, reuni-las em grupos e distribuí-las ao longo do seu DRD. Atenção, é bom experimentar. Teste o seu DRD inicial, pois é bem possível que ao colocá-lo em prática você perceba que alocou muito tempo para algumas tarefas e pouco tempo para outras. Pode acontecer também de perceber que poderia juntar outras tarefas em determinados blocos. Reveja seu DRD com base no passo anterior e experimente-o mais uma vez. Lembre-se de que o seu DRD jamais será definitivo e que ele precisará passar por ajustes regularmente. Lembre-se de que depois de ter seu DRD completamente montado, ele tem a função de guiar a marcação dos seus próximos compromissos. Se por acaso você determinou um dia específico para reuniões externas, procure agendar as próximas sempre no dia determinado. Além de todos os benefícios que um DRD bem feito propicia, ele ainda vai refletir diretamente na energia, sobretudo do que é conhecido como decision fatigue, que é a definição da qualidade das decisões ao longo de um dia. No momento oportuno, ainda falaremos sobre isso. Fechamento do MPI da produtividade nível A. Para concluirmos o raciocínio do MPI como um todo, agora com uma visão total, o método basicamente consiste nos seguintes passos. Número 1, desenhar a fotografia do seu quebra-cabeça de forma concreta, como você viu no capítulo anterior. Número 2, fazer o ciclo semanal, uma vez de posse da sua fotografia, no momento em que você decide quais papéis equilibrar naquela semana e qual será o preponderante para evoluir na construção da fotografia. Número 3, preencher diariamente a folha de produtividade nível A, escolhendo no ciclo semanal quais tarefas serão prioridades no dia seguinte. Para otimizar, prefira tarefas que estejam concatenadas com um DRD previsto para o dia seguinte, ou seja, priorize tarefas que tenham relação com os blocos do dia seguinte. Número 4. Rever mensalmente o DRD para aprimorar a distribuição das tarefas e dos blocos, sempre com ênfase em reunir tarefas em grupos que compactem as atividades de ocupação para abrir espaço para atividades de produção. Agora, vai lá e faça!